Pessoal, eu me chamo Fábio e neste vídeo nós vamos falar a respeito do seminário de Química Orgânica Experimental que foi realizado na disciplina de Química Orgânica Experimental sob orientação dos professores Amanda Silva de Miranda e Diogo Montes Vidal. O tema do nosso seminário será óleos essenciais, com foco no óleo de citronela, e os componentes do nosso grupo são Ana Carolina de Oliveira Freitas, Ana Luísa Morauad, Daniela Finamori França Moraes Rodrigues, Diego Wagner Tarquínio, Fábio Fialho Meneguesso e Larissa Duarte. Nosso trabalho teve como fonte de pesquisa alguns artigos científicos que estarão descritos ao final nas referências e também a nossa apostila de Química Orgânica Experimental. Oi, meu nome é Larissa e eu vou dar início então à apresentação do nosso seminário e o tema que o nosso grupo escolheu foi óleos essenciais. Então, para que vocês possam compreender melhor como funciona essa obtenção dos óleos, eu vou dar uma breve introdução. Então, os óleos essenciais eles são compostos adquiridos de substâncias naturais e podem desenvolver diferentes atividades biológicas, como no processo anti-inflamatório, antibacteriano, antioxidantes e também como inseticidas e na atuação para combater micro-organismos presentes nos alimentos. Então, os óleos essenciais eles são substâncias in naturas, como eu já tinha comentado, e elas são utilizadas em indústrias de perfumaria, cosméticos, fármacos, agroquímicos e alimentícios. A maioria dessas substâncias eles são complexos, são substâncias complexas que têm um baixo peso molecular, apresentando diferentes substâncias nelas constituídas. Então, são os monoterpenos, sesquiterpenos e os fenilpropanoides. Entre outros grupos funcionais que eu vou citar um pouquinho mais à frente. Então, pelo fato de muitas dessas substâncias elas serem voláteis, grande quantidade desses óleos, eles apresentam uma característica muito importante, que é o odor. Então, desse modo, os óleos essenciais eles são isolados a partir de várias partes das plantas, como folhas, frutos, caules, os seus rizomas, ou até mesmo as cascas delas, né? Então, para ser obtido esses óleos, eles passam por algumas vias biosintéticas, que são 3. Então, a primeira a gente pode falar que é a via do fosfato metilitritol, que é o MEP, que leva à formação dos mono e dipertenos. A segunda, que é a via do ácido mevalônico, que leva aos sesquiterpenos. E a terceira, que é a via do ácido cíclico, que leva aos fenilpropanoides. Então, os óleos essenciais, eles apresentam um alto valor agregado quando eles passam por alguns processos. Então, quando eles passam por processos de purificação, destilação, pela separação da sua formulação de isolamento dos seus constituintes ou pela modificação química, eles têm um valor mais agregado, ele é mais valorizado. Por esse motivo, muitas indústrias e muitos pesquisadores, eles estão agregando, eles têm investido no uso desses componentes, desses componentes majoritários desses óleos, pelo fato de serem substâncias de fontes naturais e conter ligações insaturadas e diferentes grupos funcionais, né? Então, contém a carbonila, hidroxila, epóxido, ésteres, ou ter ou não anéis aromáticos, principalmente também por ter esse baixo peso molecular. Então, muitas indústrias elas têm focado no uso desses componentes majoritários, dos óleos essenciais, para utilizar como solventes verdes bioderivados. Então, o que eles fazem? Fazem a extração por meio de gordura, lipídios, os carotenoides ou os polifenóis, para assim usar como alguns monômeros, né? Na síntese de polímeros renováveis, ou até mesmo auxiliar em síntese assimétrica. No Brasil, esse método ele não é muito utilizado pelo fato de ser um método que requer um alto investimento.
Então, atualmente, a gente vê que os óleos essenciais eles são frequentemente utilizados principalmente em oleoterapias e na medicina com o auxílio de crise de ansiedade, depressão, no processo de emagrecimento, até mesmo para amenizar os sintomas pré-menstruais. A gente vê também que essa cultura ela não vem de agora, que ela vem desde as antigas civilizações, quando já era utilizado na nutrição, estética e na espiritualidade, por meio principalmente do processo de maceração. Então, o que aconteceu? Após a implementação da destilação pelos árabes e a invenção do frasco, a separação dos óleos da sua fase aquosa ela foi facilitada. Desde então, as indústrias ela têm experimentado, né, a popularidade das fragrâncias e tem deixado de lado esse processo de maceração e desenvolvendo mais nesse processo de destilação. Então é isso, eu vou passar agora minha palavra para os outros integrantes do grupo, para que vocês possam compreender um pouco como funciona esse processo de destilação para a obtenção dos óleos essenciais. Obrigada. Meu nome é Ana Luísa Moraes de César e eu vou falar sobre a obtenção do óleo essencial, como que funciona esse processo, né? O método utilizado é o arraste em vapor. Para isso, a gente faz a montagem do sistema. Como que vai funcionar esse sistema? A gente tem o suporte universal, que é esse primeiro, e a gente tem uma fonte de aquecimento, que no caso é o bico de Bunsen. Então, nesse primeiro suporte fica localizado o balão gerador de vapor, que é onde fica a água destilada. Dentro dele tem um tubo de segurança e depois tem os tubos para passagem de vapor. Nesse tubo, né, nesse sistema, tem o balão de fundo redondo, que é onde vai ficar localizado o vegetal para a extração do óleo essencial. Ele vai ter como suporte, né, as murfas e as garras e um aro. Depois disso, tem o condensador. No caso, a gente utiliza o condensador reto. E nele ficam duas mangueirinhas, uma para saída, a primeira para saída de água e a segunda para a entrada da água. Então, depois disso, tem o frasco coletor, que é onde fica localizado o óleo essencial. E também tem como suporte, um suporte universal com as lufas e as garras. O sistema, né, para a gente obter os óleos essenciais, a gente divide esse processo em duas partes. A primeira parte, a gente utiliza para obter o destilado. Então, a gente realiza a montagem do sistema. Depois disso, a gente corta as plantas delicadamente em pedacinhos. A gente pesa o material antes de transferir e a gente precisa de, no mínimo, 100 gramas de planta. Depois disso, a gente coloca no balão gerador de vapor pouco mais de 100 ml de água. Em um balão menor, no qual passará o vapor, a gente adiciona as partes cortadas, que foi sinalizada, né, no slide anterior. Então, depois disso, a gente deixa o vapor passar através da planta até atingir 50 ml de destilado no frasco coletor e a gente recolhe o destilado. A gente retira o aquecimento e confirma o volume de destilado obtido. A gente adiciona uma espátula de sal de cozinha ao destilado e deixa em repouso por alguns minutos. Depois disso, a gente desmonta o sistema e despreza os resíduos. Então, a segunda parte, ela diz respeito à obtenção do óleo essencial propriamente dito. Então, como que a gente faz? A gente transfere o destilado para um funil de separação, adiciona 10 ml de solvente orgânico, tampa, agita e libera o ar de dentro do funil. A gente deixa o sistema em repouso sob o anel até verificar a decantação. Depois disso, a gente transfere a fase orgânica para um Erlenmeyer de 100 ml e devolve a fase aquosa para o funil de separação. Depois disso, a gente repete a extração 2 vezes, juntando todas as fases orgânicas. Aí a gente, depois disso, né, a gente despreza a fase aquosa na pia
e adiciona Na2SO4 à fase orgânica, que representa a secagem desse processo. A gente deixa em repouso por 5 minutos e depois a gente transfere a fase orgânica para um balão de fundo redondo com boca esmerilhada. A gente pesa antes, né? E sem deixar passar o Na2SO4 e remove o solvente orgânico em um evaporador rotatório. Depois disso, a gente pesa o balão com óleo para determinar o rendimento do processo e mede o volume do óleo obtido para calcular a composição do destilado. Depois disso, a gente só transfere o óleo para um vidro de penicilina e finalizou o processo. Oi, eu sou a Daniela e eu vou falar de um exemplo de óleo essencial. Cymbopogon nardus randall é uma grama perene cultivada no sudeste da Ásia e ela também é conhecida como capim citronela. Seu óleo essencial é conhecido como óleo de citronela e tem sido usado como repelente de mosquitos, fumigante doméstico e agente de fragrância em produtos alimentícios, sabonetes e cosméticos. Sobre a composição desse óleo essencial, segundo o artigo Óleos Essenciais de Cymbopogon nardus, Cinnamomum zeylanicum e Zingibler officinale, composição, atividades antioxidantes e antibacteriana, através de análises cromatográficas, os constituintes majoritários encontrados no óleo essencial de C. nardus foram citronelal, em 47,12%, geraniol, em 18,56% e citronelol, em 11,07%. No presente trabalho, nós iremos falar um pouco sobre o citronelal e o geraniol. Dentre os componentes presentes no óleo essencial de citronela, há a presença do citronelal, que é o 3,7-dimetil-6-octenal, um monoterpeno no seu isômero R puro. Ele é produzido industrialmente a partir do miceno, através do processo Takasa, e tem um vasto potencial para aplicações sintéticas e biológicas, que nós veremos a seguir. O processo Takasako é quando a dietilgeranilamina é produzida a partir do miceno, passando por isomerização assimétrica, produzindo citronelol. Agora, falando sobre algumas rotas sintéticas que envolvem o citronelol, temos a síntese de isopulegol. Usando dióxido de silício e cloreto de zinco a 10% como catalisadores e irradiação de micro-ondas como fonte de energia, o R-citronelal é isolado do óleo essencial de citronela e é convertido com alta seletividade ao isopulegol 2 após 1,5 minutos de reação. Então, obtém-se apenas 24% de neo-isopulegol 2 como subproduto. O uso da irradiação como micro-ondas facilitou o procedimento e diminuiu o tempo reacional. A vantagem desse processo é a elaboração de estudos visando novos protocolos mais sustentáveis e que levem a um maior rendimento e seletividade. Eles vêm sendo realizados para promover a N-ciclização ao isopulegol 2, que é um intermediário muito importante na produção industrial de mentol, um dos aromatizantes mais utilizados em produtos farmacêuticos, agrotóxicos, cosméticos, cremes dentais, gomas de mascar e produtos de higiene. Agora, falando sobre outra rota sintética, temos a síntese de 2-fenil-selenocitronelol 5 e 2-fenil-selenocitronelol 7. A síntese do 2-fenil-selenocitronelol 5, obtida a partir do R-citronelal, foi realizada em uma única etapa, no qual o R-citronelal 1 foi tratado com fluoreto de potássio e óxido de alumínio sobre a atmosfera de nitrogênio em PEG 400 a 60 graus Celsius. Nessas condições, gerou-se o íon enolato, que reagiu com o diseleneto de difenila 6, levando ao produto desejado com 80% de rendimento após 3 horas de reação. Utilizando um procedimento one-pot, o composto 2-fenil-selenocitronelol 7 foi obtido com 73% de rendimento através da redução da carbonila do 2-fenil-selenocitronelol 5 com borohidreto de sódio sob temperatura ambiente e após 5 horas e meia de reação. A vantagem desse processo, de acordo com os resultados apresentados no artigo, é que é possível observar-se que a adição do grupo fenilselênio potencializou o efeito antimicrobiano frente a 3 espécies de bactérias patogênicas em alimentos, quando comparados ao terpeno natural não substituído.
As bactérias apresentadas no artigo são as 3 listadas na imagem e no slide. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina e agora eu vou dar continuidade à explicação das rotas sintéticas a partir do citronelal, falando agora da síntese de octaidroacridinas. Bom, ela foi realizada através de uma metodologia utilizando o glicerol como solvente reciclável e livre de catalisadores. E nesse protocolo, a mistura de R-citronelal e da anilina desejada em glicerol foi aquecida na temperatura de 90 graus Celsius, por períodos que variaram de 7 a 21 horas, dependendo da anilina utilizada. Os respectivos produtos foram obtidos com rendimentos que variaram de 75% a 98%, e em alguns casos com maior seletividade para os isômeros trans 8'. Aí aqui tem um esquema mostrando os produtos que foram gerados a partir dessa reação aqui no slide. E nesse esquema, nós temos aqui, representado pelo número 1, o R-citronelal, em uma mistura com a anilina, que aqui no nosso esquema está indicado pelo número 9, na qual os grupos funcionais, que são representados aqui por R1 e por R2, eles podem ser, no caso do R1, um hidrogênio, um grupo metila, um ácido carboxílico, um iodo ou ainda um flúor. E no caso aqui do R2, pode ser um hidrogênio, um grupo metila também, um cloro ou ainda um flúor. Bom, essa mistura com o glicerol, utilizado como solvente, como eu disse anteriormente, ela foi aquecida por 90 graus Celsius durante um período que variou entre 7 e 21 horas, de acordo com qual foi a anilina escolhida. E esse aquecimento deu origem a 2 produtos, que no caso aqui representados pelo 8 e o 8', com rendimentos variando entre 75% e 98%, e em alguns casos houve maior seletividade para a formação dos isômeros trans, que aqui representados pelo número 8' no nosso esquema. Aí agora falando, sobre as octaidroacridinas, também chamadas de OHA, elas são compostos heterociclos nitrogenados e essas substâncias apresentam papéis importantes na preparação, por exemplo, de alcaloides, substâncias luminescentes, fármacos e outros compostos com atividade biológica intrinsecamente relacionada a propriedades farmacológicas e também terapêuticas. Bom, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... octaidroacridin 9-lamina, também chamada de AOHA, ela é um intermediário da síntese da tacrina. É um potente ativador do sistema nervoso central e inibidor da acetilcolinesterase, sendo o primeiro fármaco licenciado para o tratamento da doença de Alzheimer. Aí a gente consegue verificar aqui no slide o esqueminha mostrando como que é feita a inibição dessa enzima, acetilcolinesterase, que é responsável pela degradação da acetilcolina. Com essa inibição, ela ocorre através da interrupção da etapa da hidrólise da acetilcolina. Aí, dessa forma, aumenta a quantidade do neurotransmissor colinérgico e, com isso, mais acetilcolina estará disponível para a comunicação entre os neurônios. Agora, mudando para o outro componente também presente nesse óleo essencial, que é o geraniol, ele é um monoterpenoide e um álcool. É a parte primária do óleo de rosa, do óleo de palma rosa e do óleo de citronela, que é o nosso agora em questão. Ele também aparece em pequenas quantidades no gerânio, limão e muitos outros óleos essenciais. Tem a aparência de um óleo incolor, amarelo pálido, que é insolúvel em água, mas é solúvel na maioria dos solventes orgânicos comuns. Ele possui um odor semelhante à rosa e é bastante usado em perfumes. Também usado em sabores como pera, amora, melão, maçã vermelha, lima, laranja, limão, melancia, abacaxi, mirtilo, entre outros aromas. Bom, algumas pesquisas têm evidenciado o geraniol como um efetivo repelente de insetos, ainda que ele seja produzido pelas glândulas odoríferas das abelhas para ajudá-las a marcar as flores, com néctar e localizar as entradas para suas colmeias. E também, em 1994, relatórios foram realizados por algumas companhias de cigarro e listaram que o geraniol foi utilizado como um dos 599 aditivos do cigarro, de forma a melhorar o seu gosto.
Aqui a gente consegue verificar a molécula do geraniol, né, constando aqui no slide. E aí vou falar um pouquinho sobre a oxidação alílica do acetato de geraniol, uma rota sintética a partir desse componente. Bom, então, a modificação estrutural do geraniol, ela possibilita a obtenção de compostos alílicos com grande potencial sintético. Foi feita a oxidação seletiva de grupos metilalílicos de derivados de geraniol, utilizando-se dióxido de selênio e dióxido de silício, 10% massa-massa, como suporte sólido, e hidroperóxido de T-butilo, também aqui na reação. Bom, ele obteve-se, né, com essa reação uma mistura de produtos contendo 75% do álcool trans-alfa-beta insaturado e 25% do aldeído trans-alfa-beta insaturado. A mistura dos produtos foi submetida à redução com borohidreto de sódio em etanol, resultando apenas na formação do álcool alílico. Aqui mostrando um pouquinho, né, as etapas das reações. E nessa formação, correspondente a 75% do rendimento desse produto. Aí, passando aqui. Essa é uma rota conveniente para a funcionalização de derivados geranílicos protegidos e evidenciaram que os grupos protetores influenciam efetivamente no processo de oxidação seletiva de grupos metilalílicos presentes nos derivados do geraniol. E também estudos demonstraram resultados nos quais pode-se observar um valor antifúngico do geraniol contra cepas de Candida não albicans, clinicamente relevantes para a pediatria médica. Aqui na foto do slide é possível ver uma microscopia mostrando, no caso, né, a Candida glabrata, que é uma das espécies de Candida não albicans, em que observa-se uma atividade antifúngica a partir da utilização do geraniol. Olá, pessoal. Meu nome é Diego. Eu vou dar prosseguimento à apresentação referente à finalidade do óleo essencial de citronela, né? Mas antes de começar, eu gostaria de resgatar um pouco da história referente a esse produto. Antigamente, em meados dos anos 20 até 40, o inseticida botânico era muito utilizado nas culturas, principalmente monoculturas, né? Por agricultores. Mas ao longo dos anos, devido à Revolução Verde, né, que tinha-se a finalidade de se obter uma maior produtividade em menos tempo, e também com os melhoramentos genéticos, o pessoal começou a introduzir a utilização dos chamados inseticidas sintéticos, atualmente os agrotóxicos, principalmente os derivados de organocloros, organofosforados, carbamatos e piretroides. E com isso, os inseticidas botânicos acabaram perdendo um pouco de espaço e a sua exportação, que antes beirava aos 1.600 toneladas anuais, esse é um dado, por exemplo, de uma literatura que a gente obteve dos Estados Unidos, que importava da Ásia, beirava em torno de 1.600 toneladas. Agora só beira apenas a 350. Então, vocês podem perceber que houve uma parada de utilização desse tipo de produto em consonância ao aumento da exportação de produtos sintéticos. Então, atualmente, significa apenas 1% do mercado mundial. O que seriam esses compostos? São compostos secundários, né, das plantas que possuem algum efeito profundo no comportamento alimentar de pragas e insetos, ou então de ovoposição, ou mesmo no crescimento destes. São produtos derivados de plantas ou partes delas, podendo ser o próprio material vegetal, normalmente moído ou reduzido a pó, ou seus produtos derivados, por extração aquosa ou com solventes orgânicos, como álcool, éter, acetona, cloroforme, dentre outros, ou até mesmo por destilação. Mas o que levou ao uso e desenvolvimento dos inseticidas botânicos? Na verdade, foi o uso desenfreado e o manuseio sem conhecimento técnico, o que ocasionou um aumento de pulverizações, doses acima de recomendadas sem obedecer uma carência mínima,
um período de carência mínima, proporcionando também efeitos deletérios, tais como o ressurgimento de pragas-alvo, o surgimento de pragas secundárias em função de efeitos tóxicos sobre inimigos naturais, né? O desequilíbrio ambiental dessas pragas primárias. Ocorreu também um desenvolvimento de uma resistência dessas pragas primárias aos produtos até então utilizados, intoxicação dos produtores rurais por falta de aprimoramento, reciclagem, uso de EPIs, contaminação do solo e da água, impacto negativo sobre organismos não alvo, como polinizadores, que também ajudam na produtividade da agricultura, e a presença de resíduos tóxicos nos alimentos, o que chega ao consumidor final. Então, devido a esses problemas, começou a cultura de voltar à utilização desses inseticidas botânicos, né, ambientalmente corretos. E sobre as vantagens, ele tem uma degradação rápida, né, rapidamente degradado pela luz solar, pelo ar, pela umidade, chuva e até mesmo enzimas desintoxicantes. Tem uma ação rápida. A morte pode até não ocorrer simultaneamente à aplicação do inseticida botânico, porém, esses podem sofrer de inanição com o tempo, pela ação do inseticida, e todavia, sua ação é mais lenta que a dos sintéticos, propriamente dita. Há uma baixa a moderada toxicidade. O que seria isso? Existe uma escala chamada DL50 oral, que é um termo utilizado para descrever a dose do inseticida administrado por via oral, que é requerida para matar 50% dos indivíduos da população dos animais testes. Normalmente são utilizados mamíferos, né? Ratos e coelhos, sendo expressa em miligramas, né, do ingrediente ativo por quilograma do peso corpóreo da população teste. Ele é seletivo, né, que tem a rápida degradação e o curto período residual fazem esses inseticidas botânicos serem mais seletivos e a certos insetos praga e menos prejudiciais a insetos benéficos, como os polinizadores. Fitotoxicidade. Muitos inseticidas botânicos não são fitotóxicos nas dosagens recomendadas, salvo exceções, né? Porque não adianta nada você combater uma praga que está degradando lá as culturas e normalmente ela matar a cultura também. Aí não tem motivo para usar. O custo e disponibilidade. Podem ser fabricados em pequenas propriedades rurais, a baixo custo, quando se dispõe de material vegetal e que a substância em questão seja solúvel em água. Entretanto, o custo dos inseticidas botânicos no mercado pode ser um pouco mais elevado do que os sintéticos. Em geral, pela pouca disponibilidade no mercado por causa da carência de fornecedores comerciais ou por problemas associados ao fornecimento contínuo de matéria-prima. Entretanto, né, nós temos que ponderar também as desvantagens. Por exemplo, a necessidade de um sinergista. Normalmente ele o inseticida botânico, ele é associado ao uso também de um sinergista. Por exemplo, o uso de piretrinas e o butóxido de piperolina, que é o BPO. Entretanto, esse butóxido de piperolina, ele vai ocasionar no organismo do inseto praga a inibição da produção de enzimas que vão degradar o inseticida, no caso. Então, assim, ele é associado. Só que algumas literaturas trouxeram que o PBO, né, esse butóxido de piperolina, ele é carcinogênico. Ocorre também uma baixa persistência, né? Ele é rapidamente degradado, então ele necessita de aplicações frequentes e tem um custo elevado para isso. O modo de ação. Raramente tem uma ação sistêmica. Alguns possuem, mas no caso do citronela, às vezes não é sistêmico. Existe também a carência de pesquisas, né? Que, por exemplo, resultados científicos sobre a eficiência e toxicidade crônica aos mamíferos não estão disponíveis para muitos inseticidas botânicos. Tolerância de resíduos tóxicos em alimentos para inseticidas botânicos não tem sido estabelecida. A literatura realmente é um pouco escassa referente a esse tipo de dado, né? A dificuldade de registro. No nosso país, nós não temos o registro pelo MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Porém, eles estão disponíveis no mercado sem registro para venda
Legal. Eles têm 3 tipos de ação, esse inseticida botânico. A primeira é a ação tóxica, repelente e ou alimentar. É a morte por intoxicação propriamente dita, né? Ele vai interferir ali nas sinapses, em receptores GABA, nas fendas sinápticas, ocasionando na paralisia desses insetos e, consequentemente, sua morte. Mas também ocorre como um repelente contra a prevenção de herbivoria, por exemplo. E de alguma forma, né, metabolicamente falando, como, por exemplo, o óleo de citronela, ele é um pouco volátil, então o inseto vai aspirar aquele gás e de alguma forma vai inibir seu apetite pela herbivoria, ou até mesmo pela ovoposição. Digamos que você aplica lá, vou dar um exemplo clássico, por exemplo, lagartas de borboleta em cultura de maracujá. Se você fizer a aplicação nas folhas, vai evitar que borboletas façam a postura de ovos. Normalmente a postura é feita na base da folha. E isso ocasiona, assim, afasta a borboleta para fazer essa postura. E a ação antialimentar. Ele vai aspirar aquele gás, né? E de alguma forma, metabolicamente falando, vai causar a inibição do apetite. Então, pode morrer também por inanição. Ele tem também uma ação sobre órgãos e moléculas-alvo. O que isso quer dizer? É a ação sobre o metabolismo respiratório, inibição da cadeia de produção de ATP, a respiração celular, ou até mesmo sobre a cadeia endócrina. Né? Vai inibir a produção de hormônios, consequentemente a maturação de larvas, de pulpas, ou mesmo os indivíduos que conseguem empupar, eles vão ter uma má formação de asas, de membros, e consequentemente não vão vingar. Então acontece esse tipo de morte também. E a ação por contato ou ingestão, que normalmente é a ação que ocasiona a absorção via pele, via mucosas do inseto praga. E isso pode levar também à sua morte. Em alguns casos, como não é todos, né, igual eu mencionei em uma das desvantagens, que vai ter uma ação sistêmica no sistema nervoso central. Mas em outros casos é só para afugentar mesmo. E dessa forma, nós terminamos aqui a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos e estamos abertos a perguntas.